Olá, amigos e amigas, estamos aqui em mais um podcast com Dina Frutuoso para o canal Dina Frutuoso, Ações e Emoções. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, mas nós vamos falar com uma terapeuta, né, uma psicóloga com mais de 10 anos de trabalho, de clínica, para não falar... Geraldo, você não está sabendo fazer conta. Eu sou de 71, agora você veja só. Geraldo está querendo conversa, né? 71 que eu me formei, meu filho, eu sempre 71, trabalhando em clínica. Que coisa Eu fui estagiária da Nise da Silveira. Foi uma pessoa... Anísia assim, Silveira? na Nise da Silveira, eu fui estagiária. Então, ela, na Casa das Palmeiras, e aí ela dizia naquele tempo ainda, não tinha conseguido tudo que ela conseguiu, né, depois, porque foi 69, 70, né, que eu fui fazer estágio lá. Realmente é uma honra, né, ter sido estagiária da Nise da Silveira. Foi uma beleza de Nossa, formação. ela é uma pessoa especialíssima. Claro, Então, o assunto de hoje é como criar um adulto. Realmente, eu quando vi esse título, né, que tá... bota ali, Juliana, a foto. Quando eu vi esse título, nossa... Como criar... Olha a foto, gente. Liberte-se da armadilha da superproteção e prepare seu filho para o sucesso. O sucesso também é uma palavra muito interessante. Né? Mas, Dina, afinal de contas, como é que faz para criar um adulto? Então? Pois é, o sucesso. Foi muito bom você reforçar essa palavra, porque esse é um livro americano, é uma tradução. Ela é uma professora que ela era mentora dos calouros, das pessoas, né, que iam para a universidade durante muitos anos, e ela foi observando como cada ano que passava, os jovens chegavam mais dependentes, os jovens chegavam mais atrapalhados, mais confusos, até muitas vezes presença dos pais na universidade. Os pais tinham que ir na universidade para resolver coisas lá. Então, não eram eles que resolviam. Eu me lembro, no nosso tempo, nós que tínhamos que resolver tudo, né? Pai e mãe nem iam na universidade. Não existia isso. Então, cada vez ela foi observando isso e começou a chamar a atenção, né? Uma pesquisadora, uma doutora, começou a chamar a atenção e ela começou a estudar isso. E ela deu um nome a esses pais, cada vez mais, que se chamam pais helicópteros. Estão sempre em volta tomando conta das suas crias. Porque é aquela tal história, eles se sentem muito culpados porque estão muito fora de casa, a maioria das vezes é o motorista que vai buscar na escola, que vai levar, que vai não sei o quê, bar que vai fazer não sei o que lá, até crianças pequenas. Eu me lembro, há pouco tempo eu contei no meu condomínio, eu moro num grande condomínio, 16 crianças, criancinhas, bebezinhos, crianças de 1, 2 anos, porque depois vão para as creches, né? Lá com as babás, não tinha nenhuma com alguém da família. Então, você veja que, muitas vezes, aí eles se sentem culpados e vão super protegendo, levam para passeios, que eles, às vezes, também não ficam. É uma coisa muito complicada de educar crianças. Hoje em dia, por causa do individualismo dos pais, a gente existem muitos pais que são chamados egóticos, quer dizer, eles têm que ser a vida deles, o sucesso deles na empresa, nos trabalhos. E aí os filhos ficam de lado. Então, aí vai para a universidade. As universidades nos Estados Unidos, elas são pagas muitas vezes. Os filhos vão para a universidade, que o pai, que foi um bom aluno naqueles velhos tempos, ou avô, tem famílias que é uma coisa de família, quase que uma herança, vai para a universidade, dar as doações que eles dão, né? Então, agora que eu vou falar em doação, eu sempre me lembro nessa hora, quando eu falo nisso de universidade, de falar
como é que Stanford foi criada. Porque eles tinham um filho, eram judeus, tinham um filho, eram pessoas muito ricas do interior dos Estados Unidos, e aí o rapaz morre, ele estava em Harvard. Eles foram falar com o reitor. E aí deixaram ele de terno, mas um terno de um material simples, eram pessoas simples, a senhora também arrumada direitinho, mas simplesmente arrumada, mas ninguém sabia quem eles eram. Então ficaram lá, eram os pais do rapaz que havia morrido e que eles queriam falar com o reitor, e deixaram horas o casal lá. Depois que eles falaram que eles queriam construir uma parte para dar o nome do rapaz, né? Mas aí vira-se o secretário, mas o senhor sabe quanto é construir um prédio aqui nessa universidade? O senhor quer construir um prédio? O senhor não sabe o custo que é. Aí ele foi, quanto é? Aí a senhora vira-se para ele assim, então nós vamos fazer a nossa. Eles foram e fizeram Stanford. Nossa. E Stanford surgiu assim, no interior, porque o pessoal de Harvard não... Quer dizer, é a história do humano. Olha aí um exemplo interessante. E aí essa professora vai e presta atenção nesses pais que ela chamava de helicóptero, estavam sempre por perto, sempre resolvendo coisas, sempre dando mais dinheiro, e às vezes era problema ligado a drogas, problema ligado a algumas condutas inadequadas, porque o muito dinheiro desorganiza também as pessoas, né? As pessoas pensam que podem comprar as outras pessoas, e às vezes há pessoas que estão inegociáveis, elas não se vendem, aí criavam problemas. Havia problemas de conduta, uma série de coisas. E aí ela vai e diz que são pais helicópteros. Tanto que você vê, tá ali o helicóptero bem lá em cima, sobrevoando. E aí ela vai e diz, o que está faltando é criar adultos. Os adultos, eles são responsáveis pelas suas condutas. Eles são pessoas que podem desenvolver mais o foco, e mais ou menos, mas ter algum foco. Ter responsabilidade, saber escolher a sua profissão, porque muitas vezes seguir a profissão do avô ou do pai não é bem o que ele queria por causa do potencial, né? Cada um nasce com potencial, e às vezes a família quer exigir uma determinada coisa, aí a conduta é desorganizada, porque não é aquilo que é o potencial dele, ele não gostaria, o emocional está todo envolvido. Então ele faz algumas coisas assim, de contravenção, porque não gosta daquela coisa. Fala. Deixa eu te interromper, Dina. Mas assim, dá uma impressão... Parece que a sociedade hoje, né, as pessoas casam, tipo assim, estão apaixonadas. Casa. Casou. Mas parece que antigamente, né, quando as pessoas casavam, elas pensavam, tá, nós vamos morar onde, nós vamos viver do quê, e vamos ter filhos, né? Parece assim, que os dois apaixonados casam. Aí, de repente, plum, aparece um filho. E a pessoa nem imaginou como é que ia fazer, como é que ia cuidar, como é que ia estruturar. Tu tem essa percepção que as pessoas estão nas nuvens, assim, sonhando? Porque aí é a tal história. O que a gente precisa desenvolver? O que é criar um adulto? É a história da responsabilidade. Você colocou muito bem. É a responsabilidade dos atos. Então, o Bauman, o grande pensador Bauman, ele nos trouxe isso, o amor líquido. Hoje em dia, livro, né? Nós já falamos, inclusive aqui, eu até queria, depois que você colocasse o link lá, há um programa nosso sobre amor, em que nós falamos sobre isso, sobre o amor líquido. Quer dizer, é aquela tal história. E a paixão é uma doença, é uma desordem. A paixão é febre, uma febre. O que é isso? Aí casa. Não é. Pois é, não case quando ficar apaixonado. Viva a sua paixão. Depois, quando baixar a febre, aí você pensa, faz uma avaliação. Porque realmente a gente fala sobre isso. Outro dia eu estava falando isso, até foi numa paróquia. Vira assim, mas e a paixão de Cristo? Paixão de Cristo você pergunta ao padre.
Porque Paixão de Cristo é outro departamento, não é o meu, eu não sei. Então, eu estou falando da conduta humana. Porque ela veio logo querer puxar o meu tapete. Oh, meu Deus. Não, nós estamos falando que realmente é o que a gente observa. E você falou muito bem aí. A pessoa apaixonada está nas nuvens. Ele não está. E para casar, para ter responsabilidade, porque a maioria, hoje em dia, por exemplo, aqui na nossa sociedade, eles já querem casar tendo o nível aonde os pais estão 25, 30 anos depois do casamento dos pais, a maioria. Então, que os pais trabalharam, amealharam, tarará, aquela coisa toda. Eu detesto quando os meninos dizem, mamãe não trabalha não, ela fica em casa. Ah, meu Deus. Eu digo, menino, não, esse daí temos que conversar sobre isso. Eu soube de um casal, Dina, que ele é um senhor, assim... já tem mais de 70, quase 80. E aí ele conta uma história que ele estava namorando a esposa, né? E aí lá em Juiz de Fora. Aí tem um clube lá chamado Rex Club. Aí um dia ele e ela sentaram ali e ela perguntou assim: você vai continuar trabalhando na fazenda do seu pai? Ele falou: não. Eu vou fazer prova para ser militar. Ela falou, então vamos continuar namorando. Ele virou militar. Tu vê, né? Olha, né? Se ele respondesse, vou continuar na fazenda, olha, foi muito bom te conhecer, mas acabou. Né? Tipo uma estrutura. Ela já tinha essa formação, que ela já tinha visão adulta de responsabilidade. Ela sabia o que queria. Ela estava sabendo o que queria. Porque o adulto é isso, quer dizer, ele pode, ele precisa ter a parte emocional, nós somos seres emocionais, mas sabe usar a razão também, sabe pesar os prós e contra. Por isso que às vezes as pessoas dizem, hoje em dia as pessoas querendo coisas de marca e não economizam nada. É um dos trabalhos que a gente fazia muito, sempre no consultório, eu falo com os meus clientes, no final do dia tem que sobrar R$1. R$1 não serve para nada. Pois é, por isso sobra R$1. Porque se ele sobrasse R$1, era sinal de que ele não havia gasto tudo. Porque, né? E mais do que o que ele podia. Sei lá, mais do que ele podia. Então, seja lá o que for que ele gaste, cada um tem suas entradas e pode gastar o que quiser, é a responsabilidade. Por falar em gastar o que quiser, eu quero falar com você que uma das formas adultas é a responsabilidade pela conduta, estou falando isso aqui o tempo todo, e agora há um movimento, principalmente no Brasil, em vários países, mas principalmente no Brasil, dos bonecos. Reborn quer dizer renascido. Os bonecos foram desenvolvidos depois da guerra, porque os bonecos, antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, eram as próprias avós, as mães faziam bonequinhas em casa de palha, de qualquer coisa, de paninhos, e faziam aquelas bonecas. Depois as crianças já começavam a ter cabeça de massa, mas o resto do corpo ainda era de pano, essas coisas. Veio a guerra, todo aquele desenvolvimento das máquinas foi usado para todas as coisas da guerra que se precisava. Quando acabou a guerra, ficaram maquinários, engenheiros, as pessoas sabiam usar, mas aí não era possível mais fazer tantas armas. Sempre continuaram fazendo armas, mas não eram tantas. As máquinas, as empresas começaram a investir em brinquedos para as crianças, porque havia muito problema. As crianças tinham sofrido muito, as mães tinham sofrido muito. Havia muita criança abandonada. Tem muitas coisas pelo mundo, né? Como as aldeias SOS, que foram criadas na Europa para crianças que não tinham mais ninguém, não tinham família nenhuma. Então, era a mãe crecheira, era uma mãe, uma senhora, uma moça lá qualquer, que era contratada para ficar com 10 crianças de diferentes idades, que era formar uma família. É chamada mãe crecheira, e a família era o máximo de 10 crianças e uma casa para elas. Então, foi muito interessante. Nós temos no Brasil algumas aldeias SOS ainda,
e vem dinheiro internacional. É um movimento muito interessante que foi para dar um apoio a isso. Se alguém achar interessante, a gente pode falar mais sobre isso. Eu visitei em algumas. Então, aí... O que está acontecendo quer dizer, com esses bonecos que hoje em dia está causando até um certo mal-estar? Em muitos lugares as pessoas estão até fazendo chacota do Rio de Janeiro, porque os vereadores votaram para ser levado para o prefeito, que nós esperamos que ele tenha lucidez e que não assinem essa lei, porque a fundamentação está falsa. É o dia do nascimento. Não. O dia do nascimento, até os bonecos, eles já saem com a certidão de nascimento, que é quando é fabricado. Um brinquedo é fabricado. Então, tem lá a fábrica. Então, as pessoas estão adoecidas, desordenadas, não desenvolveram o aspecto adulto. Você vê coisas que as pessoas fazem, tanto na televisão, em qualquer meio de comunicação, coisas às vezes até ridículas, que depois como é que se diz? Elas se arrependem, mas já fizeram, está gravado, né? Aquela tal história. Até a plástica, hoje em dia, tem pessoas que ficam deformadas para que a sua face fique parecida com um artista. Mas a sua face não tem nada a ver com aquilo, então vai deformando. Porque se a pessoa... As cirurgias plásticas, elas começaram a ser feitas, inclusive na guerra foi um avanço muito grande, que era justamente a recuperação das pessoas. Bom, mas vamos voltar aos bonecos. Eu estou pedindo a todos os meus clientes e a todas as pessoas nos grupos que eu falo, que falem que são bonecos, porque é verdade. São bonecos que as pessoas... Mas pode comprar quantos quiser, quantos o seu dinheiro quiser comprar. Eu estive pesquisando, há bonecos de $10.000. Uma pessoa tinha me dito que tinha visto um de $30.000, mas $10.000 são 60 mil. Então, mas não importa. A pessoa tem dinheiro, pode comprar o que quiser. Porque nós já tivemos bonecas infláveis, que as pessoas usavam, as bonecas infláveis, tanto, às vezes era até para botar no carro, e outras vezes era para trepar com a boneca. Então, isso daí, cada um faz o que quiser com a boneca. Continuam usando hoje, mas nem se fala mais nisso. Não. Eu me lembro que quase 50 anos atrás, a organização da Barra da Tijuca tinha os cachorrinhos das madames, porque antigamente era proibido levar cachorro para os shoppings. Depois, alguns shoppings mais elegantes, começou em São Paulo, era permitido, porque os cachorrinhos iam com roupinhas todas elegantes, até com joias, Geraldo, não sei se você chegou a ver isso, eu vi isso. Então, aqui no Rio também, aí tinha tudo, festinha junina, os cachorrinhos iam vestidos, os pets, né, tem que falar pet, os pets iam vestidos com as roupinhas de festa junina, no carnaval tinha festinha, tinha o aniversário do pet, e as madames se reuniam e faziam tudo isso. Hoje em dia nem continuam fazendo, mas não tem esse público. Então, essa história dos bonecos, daqui a pouco vai passar. É só a gente... Agora, realmente ficou um pouco deselegante a história de fazer uma lei. O que quer dizer isso? Essa lei é para fazer o quê? É uma lei para ter o dia do boneco. O dia. Quer dizer, nós tivemos uma luta, como você acompanhou aqui, da síndrome alcoólica fetal, e nós finalmente conseguimos que havia um dia arbitrado. Mas isso aí nós já conseguimos. Então, nós conseguimos a lei, que é uma coisa para lembrar, como nós temos a lei do 15 de junho, que nós já falamos aqui, como nós temos a lei do Dia do Idoso, que nós vamos falar depois. Então, agora, dia para o boneco... Existe um perfil de quem compra esse boneco? Não, eu não vi nenhum estudo. Né? Tem que ter dinheiro, claro. 60 e depende, porque uma das coisas que disseram é que as peças são fabricadas no exterior e muitos montam aqui, porque o comércio, é a história do comércio. O dinheiro envolvido é muito alto. Eu já falei, boneco de $10.000. Então, você veja, quer dizer, mas pode comprar tudo que quiser. Como tem gente que compra, sei lá, qualquer sapato ou bolsa de 50, 60, 300 mil reais, pode comprar. Cada um compra.
Mas essa história de fazer outras coisas chama-se humanização do boneco. A humanização do boneco é uma desordem. O Freud tem um livro chamado Ana Dior. O problema da Ana Dior era as fezes. Ela tinha problemas com defecar, ela pegava o salto do sapato e empurrava as fezes com o salto do sapato para dentro do ânus. Quer dizer, você veja, era uma patologia, uma doença. Então, são coisas que vão acontecer. É um livro inteiro que o Freud conta esse caso. Os problemas das desordens das pessoas que estão humanizando, que é uma forma de humanizar as fezes. Ela não queria perder a retenção, a história da retenção. Tanto que o Freud é que criou aquela frase: o enfesado é cheio de fezes, cuidado. A pessoa que é muito enfesada está sempre de cara amarrada. De vez em quando eu pergunto a uma pessoa: você está zangada? Que a pessoa está assim, ó, com aquela cara zangada. Sempre com a história da fila da crítica, né? Eu, aliás, fiz tá lá num dos nossos, no Instagram, sobre as filas da vida. Depois você vê lá, procura ver. Então, essa professora que escreveu esse livro, Como Criar um Adulto, ela fala a felicidade que os pais dizem, e eles ficam o helicóptero em cima do filho, querendo que o filho fique sempre feliz. Isso é uma doença, é uma desordem, porque não é possível ser sempre feliz. Sempre vão acontecer coisas agradáveis e desagradáveis em qualquer pessoa, com muito poder aquisitivo. Pessoas com muita cultura também têm problemas. Então, em qualquer lugar do mundo, as pessoas podem ter problema. E eu queria falar uma palavra que eu aprendi agora há pouco tempo, que é o frágil. Nós vamos gravar sobre isso, o antifrágil. O antifrágil é uma pesquisa, é um termo que esse livro está com 126 edições dos Estados Unidos, chama-se Antifrágil. Eu cito no livro, meu livro que vai sair em outubro de 2025, eu cito Memórias Afetivas, eu cito esse livro, porque é muito interessante. Ele é muito mais do que a resiliência, o antifrágil. O resiliente é assim, ele está aqui, ele leva um tranco da vida, ele vai lá e ele volta, o resiliente. Porque tem gente que leva um tranco e fica, vida, um azar, sempre me acontece isso, e não sai de lá. Mas tem uns que o que tem resiliência, que a gente chama, essa palavra ainda estão usando muito, ele vem e ele volta outra vez, e segue a vida. O antifrágil, ele está aqui, ele leva um tranco da vida, ele vai além. Os desafios o levam adiante. Então, você veja, a história dos bonecos, as pessoas não estão desafiadas, porque o boneco é um objeto que você pode manipular como você quiser. Então, você pode brincar. Nós tivemos boneca. Eu tinha a primeira boneca que eu ganhei, que abria e fechava os olhos e foi uma beleza. Eu gostava aberta da boneca. Depois a gente teve as bonecas que faziam xixi. Que gracinha, né? Trocava fraldinha, não sei o quê. Mas eram bonecos e a gente sempre tratou como bonecos. Então, hoje em dia, e você veja, já tem as piadas, né? Você veja só a inversão do mundo. Agora as crianças estão com os celulares e os adultos estão com os bonecos. Quer dizer, realmente, mas o boneco não tem nada a ver com isso. Eu não estou falando mal do boneco. Os bonecos não têm poder nenhum. Quem tem poder é quem compra. E usa. Pode botar o boneco na sua casa onde quiser, fazer o quarto, fazer tudo que quiser, mas a humanização é que é a doença. Não sei se eu estou me fazendo clara. Pode comprar o boneco. Que me dá uma impressão assim que é tipo comprar uma bolsa de 50 mil reais. E é verdade, é um objeto que pode ser comprado em qualquer lugar. Agora, a manipulação que foi feita para conseguir que esse vereador, foi o vereador que fez a lei, e tramitou todo mundo. Ninguém teve assessoria,
né? Porque eles têm que contratar psicólogos para fazer assessoria, porque senão fazem coisas loucas. Isso foi uma perder o limite. Porque existem coisas na vida que um adulto, ele sabe os limites, tem limites. E a educação da família é uma coisa importante. A educação da família é uma coisa realmente muito importante. Ainda é importante a educação da família? Claro que a educação da família é importante, porque senão fica isso. Os pais helicópteros que querem sempre salvar os filhos e querem que eles sejam felizes sempre, isso não existe, isso é doença. Porque aí as pessoas se suicidam em grande quantidade. Você sabe que é classe alta, cai da janela por acaso, e foi olhar e caiu da janela. O pobre se suicida, mas a classe alta caiu da janela, foi um acidente, caiu da janela. Então, qualquer coisa, tomou remédio demais, qualquer coisa. Então, mas a quantidade de suicídios está sendo grande. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós da área humana, temos que ter muito cuidado. Eu faço psicologia clínica, né, desde 71, eu sou didata, e aí é uma coisa importante de nós levarmos que as pessoas... Os bonecos não têm nada com isso, os bonecos são figuras neutras, eles estão lá na vitrine, pode escolher lá o que quiser, pode escolher as roupinhas que quiser, mas o uso inadequado. É o uso inadequado. Então, a gente sabe que existe, por exemplo, remédio para dormir, mas se a pessoa toma demais ou ele não consegue dormir de maneira nenhuma, fez um tratamento, aí vai uma coisa muito séria, porque são os vícios. Então, nós já tivemos muitos casos. Eu contei aqui já, várias coisas no mundo já foram moda. Eu me lembro daquela moda, mamãe, quando era jovem, tinha que usar chapéu. Todo mundo tinha que usar chapéu, era moda usar chapéu. É uma coisa interessante assim, né, Dina? Desculpe te interrompendo de novo. Como essa família antiga que tinha, né? Tu vê, agora se fala tanto em alimentação, né? Como a importância da mulher, né? Eu estou falando como era antes, eu não quero gerar polêmica, mas como é importante alguém responsável pela alimentação da casa. Uhum. Porque que não seja só batata frita e bife. Porque eu tive casos no consultório que o negócio era violento. Crianças, e depois as crianças, eles não... porque só queria bife e batata frita. Porque realmente é gostosinho, né? Muito gostoso. É feito aquela senhora que ganhou um prêmio. O que a senhora vai fazer? Eu vou comprar biscoito. Chegou a reportar na casa dela, ela mostrou os armários cheios de biscoito. Ou a outra que comprou da pipoquinha rosa, que eu não sei nem como é que é isso. Que ela gostava daquilo e ela ganhou um prêmio, só comprou tudo de pipoca. Porque agora não tá fácil, né? Tu vê. Porque antigamente, isso sem saudosismo. Mas não, você está relatando um fato. Eu acho que na tua casa, vocês almoçavam e jantavam juntos. Sim. Não, mas esse é o momento, agora, né? É verdade. É verdade. Esse é o momento que o pai pergunta, e a mãe? Sim, você colocou bem. Comida e saber das notícias. Muitas casas, eles não têm nem mais sala de jantar, porque não precisa. Tá cada um com o seu E cada celular. um tem a sua televisão no seu quarto. Por isso que está tantos problemas. A gente avisa muito. A televisão para os adolescentes, ela precisa ficar num lugar que você... de passagem. Aí tem o celular, né, Dina? E o próprio celular. Porque eu não estou dizendo que seja ruim, mas só que... Não, existem coisas que desordenam o cérebro. Chama-se brain rot. Brain rot quer dizer apodrecimento. Gente, eu fiquei... Brain rot. Rot. É o apodrecimento do cérebro. Porque é um negócio muito sério. Nós podemos fazer uma gravação, se você quiser, depois um pouco mais da neurociência. Eu não sei se isso vai interessar. As pessoas podiam dizer se querem ou não querem isso. E existem muitos neurocientistas que estão falando disso. Então, nós podemos trazer. Porque antigamente, na hora da janta,
A mãe falava coisas para o pai perguntava coisas. Não estou dizendo... Sei. Então tem que voltar para isso. Não estou dizendo, mas tem que achar substitutos. Arranjar alguma hora que converse com as crianças, é verdade. Eles estão... nós temos recebido muitas crianças de classe média alta, com muitos problemas ligados a essa falta de afeto. Hoje presença. A presença. Pois é, a presença, o afeto, o próprio toque, né? Então, é o que eu falo. A espiritualidade também é interessante. Bom, mas nós estamos no final de cultura. Eu quero encerrar hoje lembrando que de vez em quando eu falo isso daqui. Esse livro daqui está muito interessante. Quem puder ler, Como Criar um Adulto, está interessante. Nós vamos fazer, inclusive, uma roda de conversar sobre esse livro daqui, algumas coisas, as pessoas estão lendo para depois falar um pouco, que é uma das coisas que se pode fazer. São os clubes de leitura. Eu estou fazendo um curso, chama Os Pensadores, como Samerage, que é uma pessoa muito culta, que eu gosto bastante. Então, ler clássicos, ver o que eles nos trazem. A garotada, os jovens agora só estão lendo romance e água com açúcar. É tudo a mesma historinha, né? Ligado a sexo, a traição, aquilo, e aí vendem como água. Né? Eles estão comprando, ter coleção da fulana de tal, é uma pena, porque realmente não forma, né, valores. Então, dá limite. E nós estamos encerrando falando sobre a importância dos limites. Os limites são importantíssimos. E se você observa que o seu filho tem alguma coisa que você não está conseguindo fazer, leve realmente no médico, leve no psicólogo, peça apoio, porque não é culpa sua. Cada um de nós nasce, né, com um jeito, com uma coisa. É um desafio criar um adulto para que eles tenham... O que quer dizer sucesso? Quer dizer que ele desempenhe alguma coisa, que ele tenha possibilidade de se manter e de ajudar a manter, se ele organiza uma casa ou isso. Quer dizer, aquela história da colaboração, da cooperação, tá muito complicado criar, porque os estímulos externos, eles estão são muito violentos. Violentos demais, e que as pessoas dão para a criança de 1 ano tablet, celular. Então, nós é que precisamos aprender muito, né? Eu já falei aqui no Polegarzinho, que é o livro de um grande professor francês, que realmente nos fala o que é, né? Eles fazem assim, ficam o tempo todo com o celular. Chama-se Polegarzinha. Nossa. Ele quer que fosse no feminino. São 2 entrevistas que ele deu, 2 palestras que ele deu. E vale a pena ver esse livro também, porque ajuda que a pessoa... ele fala polegarzinha, que são as meninas, as moças que estão usando mais. Como beber, né? Mas eu não quero abrir mais um tema, a gente está fechando, e os limites são muito importantes, senão a gente cria loucos. Os loucos são pessoas que não têm limites. Cria loucos. Se você não sabe dar limites, né? Eu gosto muito de você, eu não gosto disso que você está fazendo. Mas eu gosto de você. Você é meu filho, eu gosto muito de você, eu estou sempre aqui. Isso, aqui, nós não usamos aqui em casa. Muito bem, gente. Olha, é uma coisa maravilhosa, né? Falar com quem sabe o que está falando. Nossa, nesse mundo de hoje, vale $1 milhão. Então tá bom, gente. Até a próxima.